no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 8 e do versículo 9. Vou tentar ser bem breve, tá? Fique tranquilo. Mas aperta o cinto aí nesses poucos minutos aí. Aperta o cinto. Aí eu gostava quando eu falava, abra uma palavra, e vocês davam um gritinho assim, davam não tem mais, gente? Dá para vocês fazerem algo que vocês faziam né? 2 Coríntios 4, 8 e 9. Ó, vou pedir para que a igreja do Senhor abra a palavra de Deus no livro de Coríntios, amém? Olha só, esse pentecostal bem louco. Glória a Deus. Nós estamos completando, gente, no dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. Conversamos um pouquinho com vocês sábado passado. Quem é que viu os vídeos que nós postamos no Jeff, hein? Vocês viram? Pois bem, ali é praticamente a pregação de hoje. Aí você deve estar pensando, então vou embora. Não é bem. Na realidade, ali são 5 solas, 5 somente, né? Faz parte da ministração de hoje, mas não é bem aqui. Nós postamos ali, eu espero que você, quando tiver a oportunidade de entrar no Face, entre lá em Facebook, gente, .com/Jeff Canoa. Deus é bom, Deus é bom. Deus está melhorando. Tá? Entre lá, curta a nossa página, a gente tem postado muita coisa. Algo novo também que eu preciso dizer para você. Daqui a pouco você deve estar pensando assim, puxa vida, foi tão maravilhoso, foi tão abençoado tudo, e eu queria de certa forma presentear alguém. Pois bem, você agora tem a oportunidade, através do nosso canal. Olha só, estamos ficando chique, Davi. Estamos ficando chique. Nós temos nosso canal no YouTube agora. Olha só, show de bola. Então lá no YouTube tem a ministração, tem todo o nosso culto lá sendo postado, sendo publicado. Você vai entrar lá no YouTube e vai escrever Jovens Encontros de Fé, Canoas. E você vai curtir o culto de hoje, vai ser bênção. Já postamos o culto semana passada, já está gravando aqui. Você que vai estar nos ouvindo, seja abençoado onde você está, em nome de Jesus. Já começou a profetizar, amém? Profetiza, meu Deus! Glórias ao Senhor. E a ministração de hoje, vamos para ela, né? O tema da ministração de hoje é marcas de uma reforma. Quem quer ser marcado nessa noite? Quem quer ser marcado nessa noite? Deus! Precisamos ser marcados, gente. E 2 Coríntios 4, 8 e 9 diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Deus nessa noite quer fazer uma reforma no nosso interior. O nome da mensagem é Marcas de uma Reforma. Fazer com que eu e você vivamos um evangelho acima da média, acima do extraordinário. Você sabe que nos meus poucos anos de cristão, eu devo ter em torno de 10 anos, é pouquinho até, uma coisa que eu tenho observado é que cristianismo, se tem uma coisa que cristianismo não é, ser cristão não é ser fofo. Sei que você consegue entender? Cristianismo não tem nenhuma relação com ser fofo, com ser um piquenique, com ser algo meio bar. Cristianismo tem a ver, querido, com muitas vezes ser abatido, muitas vezes viver desamparado, sozinho, solitário, e sem a menor sombra de dúvida. Cristianismo tem a ver com perseguição. Cristianismo tem a ver com perseguição. Traduzindo o versículo que nós lemos, todos aqueles que querem viver um evangelho acima da média serão perseguidos. A verdade é essa. A verdade é essa. Eu tenho um sermão que fala sobre João Batista. Em um momento oportuno eu quero ministrar com vocês a respeito. Às vezes a gente para ouvir, para ler um pouquinho a história de João Batista. Depois de Estevão, para mim é o maior dentre homens, nascidos de mulher. Para mim é o maior. João Batista, gente, ficou 30 anos. Olha só, vem comigo. João Batista ficou 30 anos no deserto. 30 anos sendo treinados por Deus. Você sabe quanto tempo foi o ministério de João Batista depois dos 30 anos sendo treinado por Deus? Não passou de 6 meses.
não passou de 6 meses. Imagina você sendo treinado por 30 anos no deserto, comendo gafanhoto, mel silvestre, e depois tem um ministério de 6 meses, que foi mais ou menos o que se estima do ministério de João Batista. Sabe o que Jesus fala a respeito de João Batista? Nascido de mulher, não tem ninguém maior. Não tem ninguém maior. Sabe o que Deus quer fazer comigo e com você nessa noite? Ele quer nos treinar. Ele quer nos treinar, nos reformar. Essa marca dessa reforma tem que nos atingir, tem que fazer parte da sua vida. E eu quero tratar 3 pontinhos, 3 pontos de uma reforma, algo que Deus quer fazer na minha e na sua vida nessa noite. E passa, o primeiro ponto, passa pela reforma pessoal. Deus quer fazer uma reforma pessoal, personalizada em você, não é no coletivo. Ele quer fazer em você. Ele quer começar a partir de você. Deixa eu te trazer uma situação. Lutero, a gente está completando aí 499 anos de uma reforma protestante. Dia 31 de outubro de 1517, Lutero se dirigiu à cidade dele. Eu vou tentar falar em alemão, tá, gente? Por favor. Lutero se dirigiu à Catedral de Wittenberg, olha só, ou Wittenberg, na Alemanha, e fixou as 95 teses. Fixou as 95 teses. Só que antes de tudo isso, antes de Lutero ser imbuído pelo Espírito Santo, a cidade de Wittenberg ter fixado as 95 teses, ter feito a reforma protestante que hoje você faz parte dela, ele era um estudante de direito. Olha só, ele era um estudante de direito. Lutero era um estudante de direito. Claro, o sonho do pai dele, né? O sonho do pai de Lutero era que Lutero fosse estudante de direito. Todo pai tem um sonho, né? Eu já estou. O Heitor nem nasceu, gente, eu já estou cheio de sonho para ele. Ele não sabe o que espera por ele. Ele não tem noção do que espera por ele. Se pudesse, eu já chamava ele de Lutero. Imagina só, o meu sobrenome é Silva, então ia ser Lutero Silva. Que bênção. Todos os pais têm um sonho do seu filho. E aconteceu dessa forma. Lutero ele passou a cursar direito. E o mais interessante de tudo isso é que Lutero, saindo da faculdade, saindo da universidade, indo visitar os seus pais em um determinado tempo, veio uma tempestade sobre a vida dele. Ele estava com alguns amigos, com alguns colegas de faculdade, e caiu um raio. Caiu um raio. Você consegue verificar? Eu sou muito assim de tentar ver a situação. Lutero saiu da faculdade, estava indo para a casa dos seus pais, e no meio do caminho veio uma tempestade e caiu um raio. Aquele raio matou alguns dos seus amigos, alguns colegas de faculdade. E na mesma hora, Lutero ele fez uma promessa: Deus, se eu sobreviver, eu vou entrar para um monastério. Eu vou seguir a minha vida como monge, eu vou me dedicar ao cristianismo. E aconteceu dessa forma. Lutero ele sobreviveu, não morreu, foi para o monastério. Chegou lá para o pai dele e disse: olha, não vou fazer mais um curso de direito, Deus me chama para algo maior, eu vou para o monastério. E o mais interessante de tudo isso, nessa reforma, é que Lutero chegando no monastério, eu estou tentando fazer com que você entenda como se deu a reforma. Lutero chegando no monastério, ele dá-se de conta, ele começa a estudar a Bíblia intensamente e começa a ler o livro de Salmos e o livro de Romanos. Salmos e Romanos. Até o Nicolas falou no início sobre o livro de Romanos. Salmos e Romanos. E ele começou a ler aquele livro e ele começou a verificar o seguinte, gente. Olha só como as coisas são meio loucas. Ele começou a ler aquele livro e olhar para a igreja a qual ele fazia parte. E ele começou a se dar conta que a salvação não estava relacionada àquilo que ele fazia, não estava relacionada àquilo que ele fez, àquilo que ele podia fazer. Era graça, era dom de Deus. Ele começou a entender que o perdão dos pecados, a remissão dos pecados, não tinha relação com aquilo que ele podia fazer, mas com aquilo que Deus já tinha feito através de Cristo Jesus na cruz. Não era obras, era graça, era fé. E dentro desse contexto, Lutero, pá! Mas como assim? Como assim? E as indulgências? Eu não sei se você sabe disso, mas na época de Lutero, a igreja católica, ela vendia indulgências. Imagina, gente, o pessoal comprando terreno do céu. Imagina, Rafinha, comprando terreno do céu. Deu hora. Que maravilha. Mas, gente, vendia-se terrenos no céu. Terrenos no céu. Para você ter noção, olha um absurdo, olha um absurdo. As pessoas, elas compravam indulgências até mesmo a respeito dos pecados que elas ainda iriam cometer.
Então é mais ou menos assim, sabe? Um irmãozinho que olha para uma irmã e vê que ela tem uma amiga e ele fica indeciso, então ele compra logo 2 terrenos, ou melhor, compra logo 2 indulgências, porque ele sabe que vai fazer bobagem. Era dessa forma que as coisas se davam, a venda de indulgências. E a reforma que Deus fez na vida de Lutero, no seu interior, lhe proporcionou ir contra esses tabus, ir contra essas colocações. E mais, lá no livro de Romanos tem um versículo que é maravilhoso. Romanos 1,17 diz o quê? Não quero que vocês leiam, eu quero que vocês digam de cor. Romanos 1,17 diz que o justo viverá pela fé. Toda essa situação se deu a partir de uma experiência que Lutero viveu. Um raio que caiu na sua cabeça. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite. Será que um raio precisa cair na nossa cabeça para que a gente possa acordar? Será que um raio precisa cair na sua cabeça para que você possa acordar? Sabe o que é, gente? Nós vivemos de experiências com o Senhor tão ralinhas, que agora eu vou começar a pegar pesado. A minha intenção, no final da ministração, no decorrer da ministração, é de lhe provocar. Mas não fique bravo comigo, tá? Eu já comprei algumas indulgências já a respeito disso, já está tudo certinho. É lhe provocar. O nosso problema é que a gente vive de experiências tão ralinhas, de experiências tão singelas com Deus, que quando a nossa fé é confrontada, sabe o que nós fazemos? Nós negamos. Tem relação direta com a experiência que nós temos com Deus, direta. E negar a Jesus, eu quero que você preste atenção nisso aqui. Negar a Jesus não é pegar o microfone e dizer eu nego. Negar a Jesus é dizer que é dele e agir contrário à sua palavra. Isso é negar Jesus. Isso é negar Jesus. É muito fácil para mim pregar aqui, testemunhar Jesus daqui, e no meu dia a dia, lá fora. E lá fora, é lá que eu sou confrontado. É lá que as pessoas precisam ver a reforma que Deus fez na minha vida. Aqui é muito fácil. Você acha que pregar, construir um sermão, vir para cá, pegar um microfone e pregar é tranquilo. O problema é lá fora, é a pregação lá fora, do meu dia a dia, o meu testemunho diário. É isso que é difícil. Negar Jesus não é dizer eu nego, é dizer que é dele e agir contrário à sua palavra. Isso sim é negar Jesus. Logo quando eu cheguei de viagem, semana passada, teve um irmão que veio conversar comigo. E o mais interessante é que quando esse irmão conversando comigo, ele me relatou um testemunho de vida que ele tinha vivido exatamente naquela semana. Ele me contando que estava sendo perseguido no seu trabalho. Olha só, ouça. Estava sendo perseguido no seu trabalho, perseguição de morte. Eu não estou falando daquelas coisinhas, não. Estou falando de perseguição de morte. Sendo intimidado, que se ele não se corrompesse, iria perder a vida. E a pessoa que estava intimidando ele dizia assim: eu sei quantos filhos tu tem, eu sei onde é que tu mora, tu não observou que tem os capangas de moto te seguindo? Ele me contou rindo, gente. Ele me contou rindo essa situação. Eu comecei a olhar para mim e falei, no meu coração veio que porcaria de cristão eu sou muitas vezes. Que porcaria eu sou de cristão. Por muito menos a gente nega, né? E isso tem relação, sabe por quê? Porque o que caiu na minha cabeça, o que caiu na sua cabeça, não foi um raio, foi um choquinho. Foi só um choquinho. Como é só um choquinho, eu nego. Qualquer coisa eu nego. Ah, eu vou negar. Ah, eu vou cair. Estou lá zapeando a TV, começo a zapear, aí passo por um canal Fogo Puro, mas não é o Fogo Puro do Aragon, é um outro tipo de fogo, outro tipo de é puro fogo. Aí eu estou zapeando a TV, passo, caio naquele canal, começo a olhar, né? Uai, ai, e fico, né? Ai, gente, né? E assim a gente tenta ser cristão, né?
Meu Deus, sangue de Cristo tem poder, mas não tira do canal. Sangue de Cristo tem poder. Jesus amado. Jesus. Eu não sabia que dá. Vocês conseguem entender? Aí passa o canal. Aí passa 3 canais pra frente. Aí para dar 1 minutinho aí volta, porque acha que terminou, só que sabe que não terminou. É só choquinho, gente. A gente está vivendo só choquinho. Porque quando um raio cai na nossa cabeça, uma reforma interior ela acontece. É só choquinho que a gente tem vivido. O nosso amor por Jesus precisa se expressar na nossa vida. Deus nos reforma para reformar. Deus te reforma para que você seja esse instrumento de reforma. Deus quer fazer uma reforma no seu interior, e a partir dessa reforma que Ele faz no seu interior, te usar como instrumento para reformar a vida de outras pessoas. A reforma de Deus não para em você, começa com você, mas ela segue, ela vai adiante. Pare de flertar com o pecado. Pare de flertar com a negação. Será que vai ser preciso cair um raio na sua cabeça? Será que vai ser preciso? Um segundo ponto da reforma que eu quero tratar com você nessa noite é que um reformado tem interesse que a reforma dele passe para outra pessoa. Quando você vive uma experiência com Jesus, quando você vive uma experiência com o Senhor, sabe o que acontece com você? Você quer passar para outros. Você fica contagiado. Ontem nós tratamos sobre isso na molécula. Uma pessoa contagiada. Uma pessoa que ela entende que aquilo que Deus fez na vida dela tem que se dar a partir da vida dela. Se Deus fez uma cura na minha vida, Ele fez uma cura na minha vida, mas também para que eu seja essa representação da cura, de testemunho. Um reformado reforma. Um reformado transforma. Deixa eu tirar algo para você. No dia 31 de outubro de 1517, quando Lutero fixou as 95 teses lá em Wittenberg, em momento nenhum, em ocasião nenhuma, Lutero queria dividir a igreja católica, separar a igreja católica. O que Lutero queria era reformar a vida de outros a partir da experiência que ele tinha vivido com Jesus. É isso que acontece com o reformado. Ele é reformado no seu pessoal, e a partir do seu pessoal ele quer transformar a vida de outros. Em hipótese alguma, Lutero queria fundar a igreja luterana. Ele não queria fundar a igreja luterana, ele queria ser católico. Ele só queria que houvesse uma revisão dos conceitos. Uma revisão dos conceitos. Ele não queria mais a venda de indulgências, a negociação de relíquias. Ele não queria mais, gente, essas questões. O monopólio da leitura da palavra. Eu não sei se você sabe disso, mas na época de Lutero, só a igreja católica, por meio dos padres, dos monges, tinham acesso à leitura, e ele não queria mais isso. Ele queria que eu e você tivesse acesso. Era essa a revisão, era essa a reforma que Lutero queria. Um reformado, alguém que tem uma experiência com o Senhor, ele não consegue ficar quieto. Ele não consegue se limitar, se restringir. Ele quer ir além, ele quer que o que Deus fez na vida dele toque outros. Toque outros. Evangelho é aquela frase que eu trouxe para você no início. Não é brincadeira. Evangelho, gente, não é fofo. Evangelho não tem nada a ver com ser fofinho e gracioso. Evangelho é espada. Evangelho é um tiro de metralhadora muitas vezes. Eu vou passar daqui a pouco um vídeo e você vai saber. Evangelho muitas vezes é um mata-leão. Evangelho não tem nada a ver com um passeio no parque. Quando Deus ministra na nossa vida, Ele quer que, a partir da nossa vida, outras pessoas sejam ministradas. Deixar de viver o Evangelho teórico e passar a viver o Evangelho na prática. Na prática. Só que nós temos vivido um Evangelho ralinho. Um Evangelho que nega Cristo por qualquer coisa. Por qualquer coisa nós negamos o Senhor.
Sabe uma forma de nós negarmos o Senhor? Quando nós trocamos o futebol, ou melhor, o culto, pelo futebol. Você está negando Jesus. Sabe por que você está negando o Senhor? Porque Ele não é primeiro. Naquele momento Ele é segundo. Porque o que vigora é a sua vontade, é o seu bem-querer, é o seu interesse. Sabe quando é que você nega Jesus? Quando você deixa de vir ao culto para ficar em casa com um namorado ou com uma namorada. Você está negando. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Você está negando. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que você está aqui? É uma pergunta retórica, tá? Não precisa responder. Por que você está aqui? Deixa eu lhe dizer um negócio. Se você, meninas, depois eu vou para os guris, se você estivesse agora na cozinha da sua casa, o Brad Pitt, uma camiseta, mamãe tô forte, na sua cozinha, você estaria aqui hoje? O Brad Pitt não é tão legal assim. Ainda meio caído, tá certo? Se fosse a Angelina Jolie com aquelas camisas assim que fica mostrando o ombro, passando assim na sala da sua casa. Imagina você com aquela TV 200, tamanho 200 alguma coisa. E a Angelina Jolie passando com o ombrinho de fora. Homens, você estaria hoje aqui? Você estaria hoje aqui? Sentir um sorriso tipo, meu Deus, eu não sei. O que a gente não entendeu ainda, gurizada, o que nós não entendemos ainda é que a casa do Senhor não é agência de namoro, não é programa do Silvio Santos. Às vezes nós vemos a casa de Deus só à procura do moro, do parceiro, da cara metade. Esse não é o objetivo principal. É um objetivo, mas não é o principal, é consequência. Aí o que acontece? Nós vemos a casa de Deus, encontramos o moro, a cara metade. Deus, gente, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, Ele consegue um chinelo sujo, melhor, um chinelo alguma coisa, um chinelo torto, consegue um pé torto, um chinelo torto, um pé torto para você, dá a graça, tipo, mostra a pessoa, aí junta os pombinhos, reúne os pombinhos, sabe? Aí passa um tempinho, fui Deus. Beijinho no ombro, colar de beijo, nunca mais que o Senhor me vê. Nunca mais que o Senhor me vê. Às vezes a gente vem na igreja e quer um emprego, né, um trabalho, quer um carro. Aí Deus vem na sua infinita graça e dá e concede. A pessoa nunca mais volta. Uma coisa que a gente não entendeu ainda é que Jesus não é Alibaba. Jesus não é o gênio da lâmpada. A gente não tem que vir para a igreja para que Deus, para que Jesus possa fazer algo por nós. Um reformado não pensa dessa maneira. Um reformado não pensa assim. Eu tenho orado, eu sei, eu vou olhar agora para as gurias, que Deus tem levantado aqui um bocado de doidinha por Ele, um bocado de louquinha por Jesus, amém? Amém. Fala, irmã, amém? Amém. Tem levantado um bocado de doidinha, sabe por quê? Eu vou contracenar aqui, me perdoa, tá, Duda, se não ficar do jeito de vocês, porque é mais ou menos assim que acontece, ó. Eu tenho orado por esse tipo de doidinha, por esse tipo de louquinha. Chega, a cara metade humor. Eu fui jovem, gente, eu conheço. Chega a cara metade humor, o homem, o garanhão, aí faz assim: você me ama? Olha as perguntas. Você me ama? Aí a retardada, né? Porque depois que se apaixona, gente do céu, pelo amor de Deus, as meninas elas se apaixonam de um jeito e ficam cegas. Não adianta você colocar na cabeça da pessoa: meu Deus, esse guri vai te levar para o inferno. Está nem aí. Sim, você sabe que eu te amo. É a resposta, né? Sim, você sabe que eu te amo. Então, se você me ama, olha a pergunta. Prova. Sabe o que eu tenho orado, gente?
eu tenho orado que nessa hora, assim, ó, eu não sei se vocês são da época do Jiraya, do Gibran, do Changeman. Eu tenho orado para que nessa hora saia um Anderson Silva de dentro de uma dessas gurias, assim, louca, sabe? Como é que é? Eu vou, peraí, deixa eu ver se eu entendi bem. Eu vou trocar a presença de Deus, a minha primogenitude, por uma noite, para transar com você, é isso? E eu vou dar só 3 segundos para você se retratar, porque se você não se retratar nesses 3 segundos, eu vou pedir para Deus derramar fogo. A gente tem que fazer, olha, irmãs, é isso que vocês têm que fazer, com esses cafajestes, que tem. A verdade é essa, eu conheço. Eu tenho orado para que Deus levante umas fogo puro, sabe? Que na hora da pergunta indecente, ela vem com e vem com reperpé, se tiver que e vem fogo. Que porcaria de cristão nós somos, né? Muitas vezes. Se nessa noite, gente, Deus olhasse para mim e para você e precisasse de um Lutero, Ele poderia contar comigo? Ele poderia contar com você? Se nessa noite Deus precisasse de um Lutero, Ele poderia contar com você? Alguém reformado? Alguém vivendo essa loucura por Ele, essa paixão por Ele, essa entrega por Ele? O Evangelho é uma cirurgia que dói para curar, é um tiro de metralhadora. Nós estamos muito enganados, se achamos que o Evangelho é vir para a igreja, sentar na cadeira, ouvir o pastor pregar, o sinésio louco gritando e ao final dar o dízimo. Nós estamos muito enganados. Para você ter noção, hoje nós chegamos num nível de Evangelho, um nível tão ralinho, que dar o dízimo hoje é extraordinário. O irmão que dá o dízimo hoje é extraordinário. Ele está acima da média. Nós estamos muito enganados, querido. Sabe o que o Evangelho tem que fazer comigo e com você muitas vezes? O Evangelho tem que nos pegar, tem que nos colocar no chão, fazer assim, ó. Pá, 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 pá. É isso que o Evangelho tem que fazer comigo e com você. Tem que doer. Acontece que eu pego a palavra de Deus, aí na hora a história de Davi e Golias. Quem você é? Davi? Não, querido, muitas vezes você é o Golias. Só que nós sempre achamos que somos Davi. Muitas vezes você é o Golias. Sabe aquele samaritano lá? Nós sempre achamos que somos aqueles que temos a mão para o samaritano. Só que na realidade nós somos um dos religiosos que passamos enxugando. É isso que nós somos. O Evangelho tem que doer. Evangelho não é brincadeira, não é fofo. Não é fofo. Terceiro ponto de uma reforma que Deus quer fazer na minha e na sua vida, passa pelo campo das perseguições. Aragão. Passa pelo campo das perseguições. Sabe por quê? A igreja hoje, ela não é tão influente. Sabe por que a igreja hoje ela reforma muito pouco daquilo que ela poderia reformar? Porque a igreja tem medo de perseguições. Eu e você temos medo de ser perseguidos. A reforma que Deus quer fazer na minha e na sua vida passa pelo campo das perseguições. Lutero, ele suportou todas as perseguições. Todas as perseguições. Há uma situação, gente, em Lutero, que os religiosos da época pegam Lutero, pegam todos os escritos, os livros de Lutero, colocam na frente dele em uma audiência pública e perguntam assim para Lutero: Lutero, isso aqui que você escreveu, você se retrata? Todos esses escritos, todas essas palavras e esse livro, você se retrata? Sabe qual foi a resposta de Lutero? Não é aconselhável agir contra a consciência. Aqui estou. De outra maneira, não posso. Que Deus me ajude. Traduzindo para a laje, para nós. O que eu escrevi no Espírito Santo, imbuído pelo Espírito Santo, foi Deus que me deu. E eu não vou me retratar. Se você quiser me matar, acerta na cabeça. Porque tem que me matar.
porque tem que me matar. A reforma que Deus quer fazer na nossa vida passa pelo campo do treinamento. Deus ele quer fazer uma reforma pessoal na sua vida, Ele faz uma reforma pessoal na minha vida, para que a partir da minha vida eu reforme a vida de outras pessoas, e tudo isso passa pelo campo das perseguições. Sabe o que Deus quer fazer com você, que vai entrar na universidade? Faltam alguns meses para você entrar, ou talvez você até já esteja. Deus quer transformar você, quer reformar você, para quando você estiver diante daquele professor marxista, leninista, aquele professor que ele fala tudo, menos de Jesus, aquele professor que contesta a sua fé, que lhe agride. Sabe o que Deus quer fazer com você? Deus quer lhe treinar para quando você estiver diante de uma situação como essa, epa! Você se levante. É isso que Deus quer fazer com você. Não, professor, não é bem assim. Jesus morreu por mim naquela cruz. Há relatos históricos. Ele viveu. O túmulo está vazio. Você não nasceu de uma bomba. Foi Jesus que me fez. É isso que Deus quer fazer comigo e com você, uma reforma. Agora você só vai ser essa pessoa na sala de aula ou em qualquer outro lugar, até mesmo no trabalho. Sabe quando? Quando você viver esse processo. Quando você viver essa reforma. Quando você viver essa reforma. Judá, coloca o vídeo para mim, por favor. Quando você viver essa reforma. Eu quero que você preste atenção nesse vídeo. É um vídeo curto. Eu vou passar esse vídeo para você, porque chegando domingo em casa, assistindo o Fantástico, depois aí do culto, eu me deparei com essa situação. Eu achei interessante. Acho que você vai gostar. É curtíssimo. Isso aí é um refugiado. A polícia chegou mandando, vocês têm que sair da floresta. E eu disse, eu vou para onde? Me mostra para onde eu vou. A gente quer ir para onde você mandar. E ele disse, vocês têm que voltar para o seu país. Meu país? Onde é que é meu país? Eu não tenho país, cara. Aquilo é um campo de morte, é um campo de extermínio, é um campo de guerra. Aquilo não é um país. O Afeganistão não é mais um país, é um campo de morte, cara. 37 países tentaram controlar aquele país, mas ninguém consegue controlar aquelas pessoas. As Nações Unidas não conseguem controlar essas pessoas. Como é que você quer que eu volte para aquele país? Eu perdi toda a minha família lá. Como é que eu vou voltar para aquele lugar? Quando você ouve a palavra refugiado, pensa em que país? Pode ser da Síria, do Líbano, do Sudão, não importa. Um refugiado não tem mais pátria. Esse é o Dadaab, o maior campo de refugiados do mundo. Quase 500 mil pessoas que vivem há 25 anos numa cidade que não existe no mapa. No assentamento de Dadaab, o maior problema que eu vi é a questão da religião. Os cristãos aqui são minoria. Até quando estão na igreja, as pessoas atiram pedras. Eles chegam e perguntam, você é cristão ou muçulmano? Se você disser que é cristão, eles jogam pedra em você. E tem também muitos estupros. Quando você diz, sou cristão, eles pensam que você não é um ser humano. O cristianismo é o grupo étnico mais perseguido da face da terra. Mais perseguido. Para você ter uma noção, mais de 100 mil cristãos morrem todos os anos. É 274 por dia. 274 cristãos morrem por dia. É uma média, gente, de 11 cristãos por hora, que equivale a 2 cristãos mais ou menos a cada 10 minutos. Do início do culto até o final desse culto, mais de 500 cristãos morreram. E eles morreram, sabe por quê? Por professar a
fé, por dizerem ser cristãos. E eu não estou nem contabilizando os estupros, aqueles que foram estuprados, mas não foram assassinados. Eu não estou nem contabilizando aqueles que perderam o emprego, aqueles que perderam a sua casa. Estou falando só de morte. Para você ter uma noção, de Estevão, o primeiro mártir da igreja, até os dias atuais, mais de 70 milhões de cristãos já foram assassinados por professar sua fé. Paulo, falando para Timóteo, ele diz assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Sabe um dos indícios de que você está no caminho? Sabe um dos indícios, um dos sinais de que você está no caminho? É o fato de você ser perseguido, ser criticado. Gente, eu, Sinésio, eu já fui tão perseguido e tão criticado. Você não tem noção quando a gente inventou de colocar essas luzes aqui, ó. Coisa tão simples, né? Você não tem noção quando a gente pensou em deixar essa iluminação média, né, Davi? Assim se diz, média. Você não tem noção quando nós inventamos de trazer o stand-up gospel. Você não tem noção quando nós inventamos de trazer uma banda de rock. Você não tem noção, por último, quando nós inventamos de trazer um grupo de pagode. Você não tem noção. Aí levantam-se os religiosos, né? Isso não é de Deus. Se você não está preparado para viver perseguições, você não está preparado para viver um evangelho acima da média, um evangelho acima das expectativas, um evangelho extraordinário. Se você não está disposto a viver perseguições, você não viverá, não provará, eu não tenho a menor sombra de dúvidas, o melhor de Deus. Quem vive o melhor de Deus é aquele que se entrega por inteiro a Ele, que se entrega por inteiro. Inevitavelmente, por não concordarmos, seremos perseguidos. Por não negociar princípios, seremos perseguidos. Por dizermos que homossexualismo é errado, seremos perseguidos. Por dizermos que adultério é errado, seremos perseguidos. Por dizermos que mentir é errado, seremos perseguidos. Sinônimo de cristão, para mim, é perseguição. É perseguição. E Deus, nessa noite, quer fazer uma reforma na nossa vida, marcar a nossa vida através dessa reforma. Ele quer fazer uma reforma no seu interior, e a partir do seu interior, reformando você, reformar outros, e tudo isso passa pelo campo das perseguições. Você será perseguido. Você será perseguido. Ser cristão é tudo, e aqui eu concluo: menos glamour, menos status. Ser cristão é muitas vezes ver o filho e a filha. Olha só, gente, o que eu vou dizer. Eu vou dizer aquilo que eu li, testemunhos que eu já li. Ver o filho e a filha sendo estuprados, ver o filho e a filha sendo assassinados, e dizer: sabe o que é para o seu algoz? O Senhor te perdoa e eu te perdoo também. Ser cristão é muitas vezes dizer isso. Eu falo isso, eu vou ser pai, e eu fico imaginando, não sei se eu já cheguei nesse level, nesse nível, mas ser cristão implica em termos atitudes dessas, gestos desses. Ser cristão é tudo, gente. Menos uma camisa, menos glamour, status. Ser cristão é ser perseguido. Muitas vezes, Rafinha. Muitas vezes. Vou pedir para que você se levante. Nessa noite, Deus quer levantar do teto os homens e mulheres reformados para reformar. E a minha oração é que você seja esse Lutero, que você seja essa pessoa reformada. Reformada. Chega de viver um cristianismo de nível médio,
baixo, pequeno. O que Deus quer fazer comigo e com você é nos levar para lugares altos, vivermos um evangelho acima da média, extraordinário, um evangelho fora das perspectivas. Muitas vezes chegam diante de você e dizem que você é uma pessoa de potencial, mas é só potencial. Chega de ter potencial, chega de viver a teoria e ser a prática. Deus nessa noite quer te reformar para que você seja esse Lutero para a sua geração. Se tiver que me matar, me mata, tira na cabeça, porque se me deixar vivo eu vou continuar. Eu vou continuar. Quando sou fraco, diz Paulo, sou forte. Eu queria que você orasse comigo nessa noite.